Como eu vou te ensinar a utilizar esse indicador aqui, eu preciso que você se lembre que o ROI só pode ser utilizado para comparar uma empresa com outra se elas forem exatamente do mesmo setor. Você nunca deve utilizar um ROI de uma padaria para comparar com oficina mecânica. Então você precisa utilizar o ROI ali para comparar empresas do mesmo setor. Maçãs com maçãs, abóboras com abóboras, né? Esse indicador é extremamente popular no mercado porque ele te diz qual é a eficiência de uma empresa. Para simplificar a explicação desse ROI aqui, eu vou fazer você imaginar o seguinte cenário. Então a gente vai imaginar aí um cenário onde temos dois portugueses aí, o Manuel e o Alberto, né? Tem que ser português porque para ser dono de padaria no Brasil, se você tiver nascido aqui, a gente nem gosta do pão, a gente gosta dos portugueses para fazer isso. Então, os dois ali vão fundar, cada um deles, né, uma padaria. Para começar o empreendimento, os dois vão ter que investir ali os mesmos 200 mil reais. Então, padaria do Manuel, patrimônio líquido, 200 mil. Padaria do Alberto, patrimônio líquido, 200 mil. Nesse exemplo aqui, para a gente simplificar, nenhum dos dois tem dívidas na empresa, a gente não vai fazer ali, tirar os passivos e os ativos, a gente vai considerar só o patrimônio líquido como aquele dinheiro que eles investiram ali, porque facilita na sua cabeça entender. E por que a gente precisa do patrimônio líquido, né? Porque o ROI, que é o Return on Equity, esse indicador, ele é igual lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Não se preocupa se você não gosta muito de matemática ou se você ainda não entendeu isso, porque ao longo do exemplo vai ficar bem claro para que isso serve. Então, depois de um ano em operação ali, a padaria do Manuel permaneceu com patrimônio líquido de 200 mil reais, mas ele teve um lucro líquido ali de 100 mil, né? Então, olha que interessante, ele lucrou 100 mil reais com um patrimônio de 200 mil. Já a padaria do Alberto, ela tem ali o mesmo patrimônio líquido, 200 mil, mas ela teve um lucro líquido só de 50 mil. Então, ele teve um lucro líquido 50% inferior ali ao Manuel. Agora, vamos calcular o ROI das duas padarias? Então, a gente vai pegar lá, Return on Equity, né? O ROI é igual ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na hora de calcular o Return on Equity do Manuel, né, é pegar os 100 mil que ele teve de lucro líquido ali e dividir por 200 mil. Com isso, a gente vai chegar aí em 0,5. Se a gente multiplicar esse 0,5 por 100 para transformar em percentual, a gente chega então no ROI do Manuel aí de 50%. Esse é o ROI da padaria do Manuel. E se a gente fizer a mesma coisa com o Alberto ali, então a gente vai calcular Return on Equity do Alberto, né? Então a gente vai pegar 50 mil, dividir pelos 200 mil e vai dar 0,25. A gente vai multiplicar pelo 100, da mesma forma que a gente fez com a padaria do Manuel, e a gente chega num Return on Equity de 25%. Ou seja, o ROI da padaria do Manuel é maior do que o ROI da padaria do Alberto. E a gente já tinha percebido isso lá naquela hora de ler aquele indicador ali, porque a gente tinha percebido que o lucro, né, do Alberto tinha sido muito menor do que o do Manuel. Então, quando a gente fala que um ROI de uma empresa é maior que o de outra, o que a gente está querendo dizer é que essa empresa consegue lucrar mais, mesmo tendo o mesmo valor em patrimônio. É interessantíssimo, né? Porque isso mede a eficiência da gestão daquela empresa. Olha só, você com 100 mil e eu com 100 mil, eu consigo trabalhar muito mais do que você, eu consigo gerar muito mais lucro para os meus acionistas do que você consegue. Por isso que o ROI é um indicador aí extremamente famoso. Onde que o ROI aqui, ele pode ser útil? Na hora de comparar qualquer empresa uma com a outra. E onde ele pode te enganar e onde ele pode fazer alguns investidores até já mais experientes a cometerem erros. É porque quando a gente observa aqui, né, esse ROI e a gente fala, putz, a padaria do Manuel é extremamente mais eficiente que a do Alberto. Se eu fosse te perguntar em qual padaria você quer investir, olhando só o ROI, você ia responder imediatamente que quer investir na padaria do Manuel. Só que aqui pode acontecer um equívoco. O ROI, ele é cego para todo o resto. Ele só enxerga a linha final, que é o lucro. O lucro é muito importante, a gente sabe disso. Mas imagine então que o Alberto, na verdade, ali, ele está comprando, né? Ele gastou 50 mil ali dentro da empresa mesmo ainda, ele gastou 50 mil comprando um lote e ele pretende utilizar os próximos 3 anos ali de lucro, né? Uma parte desse lucro dos próximos 3 anos ele pretende utilizar para levantar outra padaria. E por isso ele acabou tendo um ROI menor. E aí você deixa de investir na padaria do Alberto ali para investir na padaria do Manuel e daqui 4 anos o Alberto ali está com 2 padarias, depois ele está com 4 padarias, depois ele está com 6 padarias. Então ele está crescendo muito mais, apesar de estar distribuindo menos lucro ali, apesar de apresentar, né, menos lucro na linha final. Porque quando ele investe naquele lote ali, ele não tem o lucro para te apresentar da mesma forma que a padaria do Manuel. Então é muito importante você utilizar o ROI como esse indicador de eficiência. É muito importante também você não deixar o ROI te cegar para as outras informações que o balanço ou que os indicadores ali propõem. Então todo indicador é legal desde que a gente utilize ele com sabedoria. Quero saber se você aprendeu o que é ROI, porque agora a gente vai utilizar esse exemplo, né, para outra coisa. Então eu te ensinei aqui o que é ROI. Agora a gente... Esse é o canal Cortes do Sardinha, não é um canal oficial, mas é um canal autorizado. Você pode deixar o seu like nesse vídeo, se você quiser ver o vídeo completo está na descrição e tenha um bom corte.